Quando os seres humanos se reúnem por algum motivo, há uma troca de consciências. Elas podem ser consciências inferiores, pode ser consciências medianas ou consciências superiores. Mas ainda podemos ter níveis de inconsciência. Onde há inconsciência, há crueldade, há mentiras, há exploração de outros seres. Então, esses níveis, eles existem, eles são realidade, e eles normalmente são egocentrados, sofrem e fazem sofrer. E normalmente esse tipo de vibração, muitas das vezes, ele está vinculado a interesses. Quando nós estamos falando de consciências humanas que superaram essa característica, nós já estamos olhando para seres que de alguma forma buscam algum movimento de silêncio. A meditação, ela é uma conquista cotidiana e sim, ela é algo que nos silencia, que nos acalma, mas há necessidade de um mínimo de harmonia interior para que possamos meditar. E para essa conquista, há ferramentas. Então, as pessoas que têm dificuldades psicológicas, emocionais, muitas vezes de cunho de enfermidades, elas podem sim curar essas dificuldades momentâneas. Elas podem praticar a lamazeria, os exercícios psicofísicos tibetanos, que são um passo para nos harmonizar, porque movimenta especificamente e rapidamente o nosso corpo vital. Vimos também que os vórtices energéticos, eles se movimentam dentro de corpos sutis. Há uma sutileza nessas corporalidades, mas que é possível e viável ao ser humano. Os movimentos do Tai Chi, eles nos auxiliam na magia da concentração dinâmica. É algo muito fora da realidade da mente. Quem buscou praticar o Tai Chi ou experimentou em alguma aula que nós oferecemos na Associação de Estudos Filosóficos, percebeu que tem um elemento dentro de nós que não quer a calma. E o elemento que busca o céu e a terra, como bem é colocado nas aulas de Tai Chi, ele quer a calma. Então, nós vamos gradativamente harmonizando os nossos centros através do movimento. O movimento ele é importante porque o ser humano não nasceu para ficar parado. A nossa corporalidade física, os nossos membros, as nossas pernas, os nossos braços, a nossa cabeça, eles nos levam para o mundo. E esse mundo, ele necessita da nossa consciência e não da nossa inconsciência. Para termos consciência humana verdadeira, necessitamos eliminar determinadas situações que existem dentro de cada ser humano. E esse estudo, ele é muito orquestrado na associação. As aulas curriculares, gradativamente, vão nos fornecendo ferramentas. Mas uma delas, que é a retrospectiva do dia, aquela em que nós, por alguns minutos, voluntariamente olhamos o dia que passou. Então, tem níveis dessa prática. Então, tem 2 níveis que são possíveis de serem alcançados por todos e que são dados nas aulas curriculares. Hoje nós falaremos de um movimento que, além de físico, ele também atua nos nossos corpos. E ele é muito antigo. Ele vem do povo nórdico, lá dos países gelados, e faz parte da mitologia. O povo que tem mitologicamente a árvore sagrada Yggdrasil, cujas copa, tronco e raízes representam o corpo humano e representam quase que um cosmos absoluto de inteligência. Nesta copa dessa árvore sagrada está uma águia, que também representa nosso centro intelectual. No seu tronco corre sempre um castor, um movimento ou um esquilo, que é o centro de respiração, é o que precisa de movimento. E lá nas raízes tem um calor,
tem um dragão que tenta devorar essa árvore, que são os nossos processos metabólicos, que devora para viver, a nossa alquimia interior. Dentro de nós, os nossos órgãos são fabulosos e hoje não há mais uma inteligência de observar o centro instintivo como um órgão que se regenera. Então, muitas vezes é colocado pela própria ciência determinadas situações que inibem a boa atuação do nosso sistema instintivo, da nossa regeneração. A escola, ela fornece informações e práticas especiais para nós compreendermos como é que caminha essa regeneração dentro de nós e as possibilidades que ela nos dá. De aí, regenerando, realmente reorganizando, influenciar nessa nossa águia, nesse movimento rítmico que é o nosso coração e nosso pulmão e no nosso laboratório. Bom uso do nosso próprio corpo. Então, nós estamos falando das runas sagradas. Já vamos dizer aqui algo que há uma confusão a respeito e alguns usam para adivinhação. As runas não têm esse preceito na nossa visão, na visão que nos foi deixada, nas obras que estudamos e nas informações que foram passadas de lábios a ouvidos. Não é um atributo de adivinhação ou de interpretação, mas sim ela é um fator energético onde nós colocamos o nosso corpo físico em determinada postura, dentro de um movimento ordenado e através de concentração, meditação e respiração em conjunto, nós afinamos esse instrumento magnífico que é o nosso corpo físico. Então, as runas sagradas, embora elas sejam encontradas em todas as regiões do mundo como símbolos, elas surgiram lá nos países nórdicos. No país de Odin, são divindades fabulosas, fortes, com os elementos da natureza muito presentes em cada um, com representações magníficas de substâncias dos seres humanos como psicologia. Então, nós temos uma obra que é muito estudada pelos alunos que frequentam ali a nossa escola, que são o conhecimento nórdico, essa fabulosa vida viking, mas não como colocada hoje em dia, mas como um elemento de coragem, esse elemento do norte que conquistou, que saiu enquanto muitos em alguns continentes acreditavam que o mundo acabava no fim do oceano que podia ser visto, eles queriam ir além desse lugar. Então a coragem era o preceito destes seres que viviam naquela época. Construíam as suas embarcações, saíam em navios sem medo algum de nada, coragem. E no sul, aqui na nossa região, a gente também na escola tem movimentos que são fabulosos para o nosso corpo físico, etérico, astral, mental, causal, e que movimenta a nossa consciência, que trata-se do pré-colombiano, as Américas pré-colombianas, mas entendam esse pré-colombiano como muito antigo. Não faz parte do que tem na história, são movimentos que representam uma cosmogonia, movimentos em conjunto, onde seres se unem por um objetivo comum e ali há ritmo, harmonia, sons e muito trabalho sobre si mesmo. Cada integrante faz esse movimento. Então, o norte como coragem e o sul como integração de forças cosmogônicas. Hoje nós ficaremos entre esses dois movimentos. Tudo que nós estamos falando aqui, nós temos como atividade na Associação de Estudos Filosóficos. Temos também as danças sagradas para as mulheres, que também fazem com que haja uma harmonia e um equilíbrio, principalmente nas questões emocionais e nas questões iniciáticas de cada uma das participantes. Outras atividades masculinas e femininas, onde homens e mulheres podem participar, mas que é reservado para alunos que já fizeram a nossa grade curricular, porque requer alguns pré-requisitos. Então, nós oferecemos
há a possibilidade. O que nós estamos apresentando hoje, que são as runas, faz parte das aulas curriculares de fases mais adiantadas. Então, nós vamos observar que mesmo atividades que são ofertadas, há o respeito e a consideração por quem chega, para que gradativamente possamos ir nos auxiliando. A yoga tibetana é aberta a todo o grupo que participa desde a primeira aula. Algumas dinâmicas que são dadas durante as aulas práticas são abertas a todos que se inscrevem na Associação de Estudos Filosóficos. O Tai Chi, o Lian Kun, o Qigong também são atividades que são ofertadas para todos os alunos. As runas, nesta ocasião, serão oferecidas por conta desse momento que nós estamos vivendo e compreendendo que fará uma alteração imediata naqueles que praticarem. Nós vamos ter a nossa prática de runas oferecida na associação nesse momento para quem queira conhecer e experimentar. São movimentos simples, mas que ativam dentro de nós esses objetivos dos vórtices magnéticos de maneira transcendente. Então, como vem desse norte gelado, essa movimentação do corpo como uma antena receptora de forças eletromagnéticas e emissora de forças eletromagnéticas. Nós vamos precisar entrar no terreno dos elementos, porque todas elas estão conectadas com elementos da natureza: fogo, água, ar, terra e, claro, o éter que circula tudo isso. Mas há uma das runas, que é uma runa meditativa, que é a runa Agal, que ela tem uma composição justamente para que os elementos da natureza se harmonizem em nós, para que nós possamos estabelecer dentro de nós uma calma interior. E as runas, elas têm várias posturas. Algumas são colocadas de maneira diferente em algumas obras literárias, em algumas escolas, e nós costumamos dizer que não há erro. Apenas é uma forma diferente de compreender e de praticar. Porque o mais importante de tudo é que sejamos praticantes do ensinamento. O praticante, ele não tem nenhuma necessidade externa de colocar suas experiências, contando-as ou inventando ou mentindo realmente a respeito de determinadas situações, porque ele supera a vivência cotidiana de elementos de fato que nos ampliam a consciência, superam qualquer devaneio, qualquer ilusão ou fantasiosa situação que a mente da pessoa leva ela a acreditar que está acontecendo e que existe. Então, o grande salto necessário nesse momento, para alguns que já estudam esses temas, é sair da fantasia e entrar na realidade da consciência. Aí sim, estaremos num terreno que não é mais escorregadio, porque ele é de fato a consciência atuando nos nossos corpos, os nossos centros em equilíbrio e os elementos absolutamente integrados com o nosso pensamento claro, com as nossas emoções superiores e com as nossas ações no mundo de maneira bastante eficaz. Então, a prática que faremos é relacionada a uma runa meditativa e, a seguir, como fizemos nas outras aulas, vamos nos preparando, cada um na sua forma, no seu ambiente, e dentro de segundos iniciaremos a prática meditativa. Na postura escolhida, soltamos o corpo. Solte seus ombros, seus quadris, seus joelhos. Respire profundamente e pause. Exale o ar soltando pela boca, como um sopro.
faça isso algumas vezes na sua frequência. O elemento ar, como uma possibilidade de purificação, limpeza, age também nas questões fantasiosas da existência. Enquanto pausamos o ar, podemos estabelecer com esse elemento uma forma de comunicação. Criaturas aéreas, limpem toda a fantasia que há em nós. Leves, de rara beleza, há em toda a matéria, em todos os elementos e dentro de nós, a substância que vai além da matéria e que está no ar. Que limpe-nos e purifique-nos. Há um Deus Deva elemental que promove todo esse movimento. Parauda é o Deus do ar. Passamos a respiração natural, que esse elemento de cura vibre em nós, tornando possível e nos tornando aptos para a imaginação criadora. Aquele que não fantasia, desenvolve em si esse elemento de consciência, que é a imaginação criadora. O nosso corpo, ele é em grande quantidade água. Água nos elementos líquidos, linfa, sangue, hormônios, tudo que circula em nós. Um elemento que também limpa, purifica, harmoniza, regenera e transforma os seres humanos. Que busquemos através da consciência a compreensão de todos os elementos líquidos que agem em nós e como utilizá-los de maneira inteligente. A divindade que governa esse elemento é Varuna, V-A-R-U-N-A. Que essa divindade habite em cada célula, em cada átomo, em cada partícula e nos regenere como seres verdadeiramente humanos. Nos nossos ossos, músculos, tecidos, órgãos, está o elemento terra, a parte mais próxima do mineral, que estabelece em nós o peso necessário para estarmos encarnados e principalmente saudáveis. Que nos conectemos com todo o que é transcendente dessa divindade que domina as forças do elemento terra, Gobi, divindade que traz para nós as qualidades, as necessidades de sermos seres que dominam a sua própria existência. Que atuem com suas potencialidades, com a magnífica força de usarmos os nossos músculos, os nossos ossos, o nosso corpo para o bem da humanidade como um todo.
E em todos esses elementos há a presença da divindade do fogo. Há elementos do fogo no ar, na água e na terra. A vida flui através de um fogo que não queima, mas que arde, transformando. A divindade que domina os poderes desse fogo é Agni. Os deuses elementares da natureza são oriundos de forças de divindades muito antigas. E Agni é transformador, regenerador. Através da meditação cotidiana, podemos entrar em contato com essas divindades, com estes elementos, respeitando a natureza interior de todos os seres humanos, de cada ser que habita a Terra. Nós ficaremos aptos a movimentar sabiamente esses elementos dentro de nós. Que Agni atue como luz, como calor, levando elementos da base da nossa coluna para o topo da cabeça, para dentro do nosso corpo, e que chegue até o nosso coração, trazendo luz. Agradecemos aos elementos e que haja compreensão na prática que acabamos de fazer. Agradecemos a todos. Aqueles que possam e queiram podem continuar em meditação, e os demais, gradativamente, vamos usando o elemento ar, que acorda todos os demais, que flui na nossa corrente sanguínea, que oxigena os nossos músculos e que ativa o nosso fogo interior. Com respirações profundas, lentas, tranquilas, vamos retornando com movimentos muito lentos e breves do nosso corpo físico. E que a consciência atue em cada um de nós.